Olá, eu sou o professor Adriano Colares, sou professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre ginástica de condicionamento físico. Bom, na aula passada eu tinha planejado fazer um Meet, né, com vocês para explicar esse conteúdo, porém, hoje eu estarei em reunião presencial lá na escola, agora pela parte da manhã, me possibilitando de realizar esse Meet. Então, devido a isso, eu resolvi fazer um vídeo, né, para explicar um pouco do conteúdo e sobre a atividade da aula de hoje que eu vou enviar no grupo, né, da turma de vocês. Então vamos lá. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar mais especificamente sobre as capacidades físicas. Tá? Essa aula é destinada aos alunos do ensino fundamental e faz parte do planejamento do primeiro bimestre do ano letivo de 2022. Então, primeiro a gente tem que entender o conceito de capacidade física. O que é capacidade física? Capacidade física, elas são definidas como todo atributo físico treinável no corpo humano. São todas as qualidades físicas motoras que podemos treinar para melhorar os movimentos do corpo, sejam eles para atividades diárias, esportivas ou competitivas. Ou seja, as capacidades físicas são qualidades, são atributos, são habilidades que nós, seres humanos, vamos adquirindo ao longo da nossa vida, né, que permitem você realizar de uma forma mais efetiva determinados movimentos, determinadas atividades ou exercícios físicos. Né? Então, você não nasce com as capacidades físicas, você nasce com a estrutura do seu corpo que possibilita você adquirir essas capacidades. Quais são essas estruturas? Músculos, ossos, tendões, ligamentos. Então, tudo isso é a estrutura que permite você desenvolver as capacidades. Mas para que elas sejam desenvolvidas, você precisa treiná-las. Você precisa vivenciar atividades que vão fazer com que você desenvolva essas capacidades físicas. Ok? Então, só relembrando, capacidade física são habilidades, são qualidades, são características que você adquire, né, através de vivências ou treinamentos, ok? Então, quais são essas capacidades físicas? Não é? As capacidades físicas que nós vamos ver na aula de hoje são as seis mais importantes, as principais, que são resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio e flexibilidade. Então, essas são as seis principais capacidades físicas que nós podemos desenvolver ou desenvolvemos ao longo da nossa vida. Né? Então, a primeira capacidade que nós vamos ver é a resistência. O que é resistência? É a capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga dele resultante e recuperando com alguma rapidez. Então, a resistência nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de suportar o cansaço. Então, fadiga é mesmo que cansaço. Tá? Então, é a capacidade que você tem de suportar o cansaço ou não sentir cansaço durante a realização de uma determinada atividade ou exercício físico ou realizar algum tipo de movimento. Então, quanto maior for sua resistência, maior é sua capacidade em resistir esse cansaço. Por exemplo, numa corrida, numa maratona, aí você precisa ter uma boa resistência, porque senão você cansa rápido, cansa logo e não consegue efetuar o percurso. Né? A outra capacidade é a força. A força é uma capacidade física, que é muito fácil de ser entendido. Nada mais é do que a capacidade que você tem
de deslocar um objeto ou o próprio corpo, não é, através da contração muscular, dos tônus musculares que permitem você aplicar essa força, ok? Quanto maior os seus músculos forem tonificados, maior será a sua força. E o que são os tônus musculares? São a capacidade que o músculo tem de contrair, gerando energia. Entendeu? Então, quanto mais você treina, mais você faz exercício físico, mais força você vai ter. A força, por exemplo, era uma capacidade física muito presente na competição do cabo de guerra. A equipe que tiver mais força, ela vai ganhar uma competição de cabo de guerra. A próxima é a velocidade. A velocidade é a capacidade física que permite você realizar movimentos no menor tempo possível. Ou seja, numa corrida de 100 metros, né? Essa capacidade física ela é determinante para que o atleta, né, de atletismo, de corridas curtas, de 100, por exemplo, de 100 metros, não é? É ela que, se o atleta tiver essa capacidade muito bem desenvolvida, ele vai ter uma probabilidade muito maior de vencer a prova. Não sei se vocês lembram, mas não há muito tempo atrás, tinha um atleta chamado Usain Bolt. Ele era considerado o homem mais rápido do mundo. Ele recebeu esse apelido, essa nomenclatura, porque ele era imbatível, ele era invencível nessa prova de atletismo, nas provas de 100 metros. E ele ganhava com muita folga, porque ele conseguiu ter essa capacidade física, que é a velocidade, muito bem treinada, né, de destaque muito maior do que o dos seus concorrentes. A outra habilidade é a agilidade. O que é agilidade? É a qualidade física que permite você mudar a direção do corpo no menor tempo possível, conhecida como velocidade de troca de direção. Ou seja, às vezes a agilidade ela é confundida com velocidade, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, geralmente eu faço uma atividade onde eu coloco uma fileira de cone e os alunos eles têm que correr fazendo zigue-zague entre esses cones. Então, a capacidade física para realizar essa atividade de correr em zigue-zague entre os cones, a capacidade física mais presente é a agilidade. Então, tem aluno que não tem muita agilidade, não é? E não consegue fazer correndo, faz andando ou num trotezinho, porque ele não consegue empregar uma velocidade com agilidade, que é justamente a troca de direção, ir para a direita, para a esquerda, fazendo zigue-zague, entendeu? Então essa é a capacidade física, agilidade. Então vamos para a próxima. A outra é o equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser um equilíbrio dinâmico, estático ou recuperado. O equilíbrio nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de se manter, de se sustentar em cima de uma base, não é, sem cair. Muitas vezes, né, ainda até contra a lei da gravidade, que é o caso aqui, ó, do slackline. Nessas duas figuras nós temos exemplo de prática de slackline. Uma prática de aventura, né, uma na natureza, outra numa zona urbana. E ambos, não é precisa com que o praticante ele tenha essa capacidade física, o equilíbrio muito bem treinado, senão ele não consegue se deslocar de um lado para o outro nessas cordas, nesses cabos de aço. Só que aí é um nível bem, não é? Aí já para fazer esse tipo de atividade tem que ter o equilíbrio muito bem treinado. E a nossa próxima capacidade é a flexibilidade, que nada mais é do que a capacidade física que permite você executar um movimento com uma grande amplitude, que é o caso das bailarinas, né? Elas têm que ter essa amplitude, ou seja, você consegue executar um movimento com uma amplitude muito grande. Então, se você não tem flexibilidade na hora de um alongamento, você não consegue executar muito bem, na verdade, não consegue com grande amplitude os movimentos. O ginasta também, ó, no caso aqui desse outro exemplo, ela está realizando uma ponte, que a gente chama ponte esse movimento, né? Então, aqui precisa ter uma grande flexibilidade, a flexibilidade do tronco.
aqui, né? Então, flexibilidade é essa capacidade que você tem de executar movimentos em grandes amplitudes, nas amplitudes articulares, ok? Então, é basicamente isso, ok? Essas são as capacidades físicas. Espero que vocês consigam aprender, né? Podem ver, rever o vídeo quantas vezes for preciso, tá bom? Para poder entender. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no meu privado, no WhatsApp, ok?